a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Mateus 6, de 9 a 15. A oração dominical. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas. Essa é a oração que Jesus nos ensina a orar, porque somos pecadores, precisamos do perdão. No entanto, o Senhor Jesus revela-nos uma condição para isso: precisamos perdoar também a quem nos tem ofendido. Senão, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Por isso, o Senhor ensina, as epístolas, os apóstolos, o Senhor Jesus nos ensina que se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, antes de oferecermos culto a Deus, nós deveremos deixar a nossa oferta. Antes disso, ofertar e procurar e voltar à comunhão com o nosso irmão, antes de cultuarmos ao nosso Deus. Para que o Senhor nos perdoe o pecado, para que nós estejamos em comunhão com Deus, nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Perdoai-nos as nossas dívidas. Oremos ao Senhor uma oração de confissão. Pedir a nossa irmã Eni que nos conduza nesta oração. Amém. Ainda em confissão, vamos cantar ao Senhor em perfeição, em 121, querendo ser mais santo, mais puro. Vamos cantar e pedindo a Deus que nos perdoe e nos torne mais santos, mais puros cada dia. Vamos colocar de pé o som do hino e cantarmos em confissão ao nosso Deus. Mais orar.
Salmo número 1. Salmo 1. Salmo capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Leiamos de forma alternada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento com 2 cânticos de louvor ao nosso Deus, né? Porque é aquele onde o nosso prazer está nele, na sua lei, meditar na sua palavra, estar na sua presença. É na presença dele que nós gostamos de estar, é na sua lei que nós gostamos de meditar. Vamos louvar ao nosso Deus, nosso Senhor, Ele que conduz a nossa vida. E quando cantamos, os irmãos que vieram preparados também para ofertarem, trazendo seus dízimos, suas ofertas, tragam aí a gasofilaço, consagrando ao Senhor. E depois nós oraremos, consagrando os dízimos, as ofertas, oraremos intercedendo pelos nossos irmãos, em especial para a dona Valmira. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento, cantando e louvando ao nosso Senhor. Graças
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, tornar com minha vida, enquanto te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, tomar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, tomar com minha vida, enquanto te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, tomar com minha vida, enquanto te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele esses dízimos, essas ofertas, e interceder também pelos irmãos que não estão podendo ofertar por motivo de desemprego, situações diversas. Pedir a Deus que tenha misericórdia, que ajude, que abençoe cada família, cada lado da nossa igreja, cada irmão, cada irmã. Pedir também que interceder nesse momento pela dona Valmira, nesse momento, essa situação difícil que a irmã está passando. Ela teve uma queda, infelizmente sofreu uma fratura na bacia, 2 fraturas na bacia, e está no hospital e tratamento. Vamos orar então em favor da nossa irmã. Tá bom? Vou pedir a dona Mires que nos conduza nessa oração. Pai querido, Pai amado, louvado e agradecido seja teu nome. Em primeiro lugar, quero te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Também quero te pedir perdão, principalmente pelos meus pecados, Pai. Pelos pecados de todos nós.
que a nossa oração possa chegar no teu plano de graça, que o Senhor possa aceitar esse culto de adoração a ti, que só tu merece todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um dos teus filhos aqui presentes, que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Tenha misericórdia de cada um de nós. Neste momento quero te pedir em nome de Jesus, para aquelas pessoas que estão impossibilitadas de estar na tua casa. Nesse momento eu te peço, Senhor, grandemente pela vida de Valmira e pelos demais, Senhor, a família de Mateus, que estão, Senhor, internados, a Deus, ele que está com câncer, com metástase, também a sua esposa, sua calma, o coração dela, menina jovem ainda, Deus. E cuide da filhinha deles também, com a tua misericórdia no teu poder. Na verdade, cuide de toda aquela família, Deus. Abençoe os demais pedidos, ó Pai, que tem vindo, Senhor, ao grupo de oração. Que o Senhor tenha misericórdia, abençoe segundo a tua vontade, e cura, Senhor, as enfermidades da carne, mas também da alma. Tenha misericórdia, possa também ser feito. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da prata e do ouro, o Senhor não precisa de nada disso, mas a tua palavra manda que sejamos fiéis a ti. E é o dízimo ensinado desde Abraão. Que isso venha até nós, que possamos entender como ensina a tua palavra e fazer isso com amor, Senhor. Porque nós não damos se o Senhor não nos der, e o Senhor já tem dado. Por isso nós contribuímos, e o Senhor tem dado graça e tem suprido as necessidades. Continua abençoando aqueles também que estão sem emprego nesse momento, abrindo as portas de emprego. Que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nunca para a nossa vaidade, mas para a glória do teu nome. Porque só o Senhor é Deus. Pai, fica conosco, nos abençoa no restante deste culto, faz-nos assentar em paz para ouvir a tua palavra. Nessa oração te fazendo no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus nessa noite para a nossa identificação. Eu quero convidar-nos a abrir suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, faremos a leitura dos versos 11 a 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16. Primeira Timóteo 6, de 11 a 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a consumação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco por meio dessa palavra que nós acabamos de ler. O Senhor tem propósito ao deixá-la revelada a nós, e nós pedimos que ela toque profundamente o nosso coração, com todos os ensinos, todas as aplicações inerentes a esta revelação. Venha, Pai, nos alcançar. Venha, Pai, nos transformar. Que seja, Senhor, motivo de edificação para a nossa vida, pela iluminação, pela instrumentalidade do Senhor nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos celebrando
504 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Era afixada na capela de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses da Reforma chamada protestante, porque protestava contra as heresias que vinham sendo praticadas pela igreja. Então, nós somos chamados de protestantes. Esses daí são os protestantes que não aceitam, né, as coisas. Não, nós aceitamos a palavra de Deus como verdade absoluta. E o protesto foi, infelizmente, em decorrência da não aceitação por parte da igreja, pelo papado, daquilo que estava sendo reivindicado pelo nosso irmão reformador Martinho Lutero. Então, 95 inconsistências, 95 incoerências, 95 coisas que vinham sendo praticadas pela igreja completamente disforme, fora de conformidade, heréticas, praticadas pela igreja. Queríamos apenas que a igreja retomasse ao seu ponto, que a igreja simplesmente voltasse à palavra e fosse fiel a ela, mas isso não ocorreu. E daí teve que surgir uma revolução chamada protestante, e da onde viemos, dos reformados, dessa linda reforma que traz de volta as verdades das Escrituras para a sociedade, mostra para o povo, mostra para o leigo, mostra para aqueles que estavam sendo enganados qual é a real verdade das Escrituras Sagradas. E no século, então, 17, onde vieram as confissões dogmáticas, confissão de fé de Westminster, todas as confissões que nós temos aí, que vieram depois dessa revolução. Nós temos os outros reformadores, sobretudo ali, que se destaca João Calvino, onde vem se destacar ali, que vem sistematizar essa nova linha dogmática de doutrinas, de normas, de crenças, de fé escritas, registrada, o que cremos, como cremos, aí veio os solas, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Deus toda a honra, toda a glória, somente Cristo. E veio então a grande reforma necessária para o povo de Deus, para que ninguém fosse enganado, para que todos pudessem voltar ao fundamento, voltar à palavra e ser orientados por elas pela verdade da palavra. É onde a palavra foi disseminada, que graças a Deus naquele período surgiu a imprensa, e a Bíblia ela pôde ser copiada, ela pôde ser divulgada. O hino que cantamos aqui de Martinho Lutero, ele compôs esse hino no castelo, quando ele estava ali no castelo de Wartburg, na Alemanha, e ali naquele castelo, reclusado, porque ele estava sendo perseguido, ali ele compôs esse hino, Castelo Forte é o Nosso Deus. Ele estava dentro de uma masmorra, estava dentro de um castelo, para não ser atingido, mas ele sabia que o seu castelo forte não era aquela estrutura, ele sabia que o seu castelo forte era o seu Deus. Castelo forte é o meu Deus. Mas são homens como esses, homens revolucionários pela verdade, para praticarem a verdade, para divulgarem, para proclamarem a verdade, que se levantaram contra tudo e contra todos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com tudo pronto, tudo descrito, tudo já registrado, tudo certo, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Mas, irmãos, isso não foi à toa, isso foi a troco de sangue, isso foi a troco de perseguição, isso foi a troco de morte. Mas a palavra de Deus foi preservada e ela está em nossas mãos hoje. Nós temos toda a literatura, temos tudo que nós precisamos para conferir com a palavra de Deus se aquilo que está escrito na nossa confissão é de fato verdade que está nas Escrituras. Nós podemos analisar as Escrituras, e esses homens foram tão usados por Deus que, graças a Deus, de lá para cá, não precisamos reescrever uma linha sequer das nossas confissões.
porque estão completamente conformes, estão em conformidade com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. E hoje nós só temos que preservá-la, hoje nós só temos que sustentá-la, hoje nós só temos que defendê-las contra tudo e contra todos que quiserem se levantar contra elas. Esse é o nosso papel hoje. Essa é a nossa função hoje, defender a nossa confissão de fé, defender as verdades da palavra de Deus que nos foram trazidas, nos foram legadas pelos nossos passados. Por isso somos tradicionais. IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, de doutrina reformada e tradicional, que vem da tradição dos nossos antepassados, que morreram para que as Escrituras e a verdade das Escrituras chegassem até nós. Porque um homem se levantou no mosteiro ao ler as Sagradas Escrituras e entender que o justo vive pela fé. Que não é por indulgências, não é por sacrifício, não é por pagar isso, e que a pessoa não tem purgatório, que não tem nada disso. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Então ele fala de justiça, ele fala de vida e ele fala de fé. Justo, o que é o justo? O justo é aquele que pratica a justiça, é aquele que vive em conformidade com a lei de Deus. E para viver em conformidade com essa lei, ele precisa compreendê-la, ele precisa ler, ele precisa entender as Sagradas Escrituras para que ele seja considerado justo, porque ele vive daquela forma, ele vive segundo os preceitos da justiça que lhe foi repassado por homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E vive justo, vive, ou seja, o justo ele pratica na sua vida aquilo que ele aprende da justiça. Foi isso que Lutero entendeu, que a vida cristã, que a vida com Deus, uma vida reformada, uma vida de um crente verdadeiro, não é aquele religioso que vai à igreja, que reza não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, que faz o texto, que confessa quando pega e que sai dali pronto com seu coração disposto a pecar novamente. Porque depois basta chegar diante de um padre, pagar alguma coisa e ser perdoado dos seus pecados. Não, ele está dizendo que o justo vive. O justo vive o que crê. O justo vive pela fé. Ele vive na prática da justiça. Então tem justiça, mas tem vida em conformidade com aquilo que é justo, em conformidade com aquilo que é certo, mediante a fé, mediante aquilo que cremos. Se você crê, viva aquilo que você crê, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nenhum homem viu, jamais viu a Deus, foi o que lemos aqui na palavra. Ninguém viu a Deus, Deus é Espírito, mas Ele usou homens santos, inspirados pelo Espírito Santo para se revelar a nós. E é nesse Deus que se revelou a nós e que cumpriu tudo que Ele revelou na sua palavra até o presente momento, que ainda a história está em curso. Mas tudo que já foi revelado no passado, que já aconteceu na história, registram o que Deus, verdadeiro, vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, faz por meio daquilo que Ele revela que faria. E nós vemos aqui nessa noite, nos últimos dias, o que haveria de acontecer. Mas quando acontecessem essas coisas, nós deveríamos nos exultar, nós deveríamos nos alegrar, porque o reino de Deus é chegado. Agora, de uma vez por todas, para consumar todas as coisas. Então, se nós temos registros de profecias do que Deus faria, nós temos registros históricos do que Deus fez. E nós estamos vendo o que Deus revelou. Todas essas coisas foram escritas para que saibais, para que creiam, para que quando acontecer, vocês saibam. Nos últimos dias viriam pestes, pandemias, as pessoas seriam ingratas, não é isso? O que nós estamos presenciando, senão tudo que está em processo de cumprimento nas Sagradas Escrituras, que é o poder de Deus, que é a palavra de Deus infalível. E é isso que os nossos reformadores defendiam e defendem, e nós temos que manter. Nós somos aqui os arautos, nós estamos aqui para sustentar aquilo que eles fizeram por nós e levar adiante para as futuras gerações e lutar o tempo todo. Precisamos reformar,
precisamos de uma nova dogmática, precisamos de uma nova doutrina, precisamos de novas confissões, precisamos de novas verdades. Não. Precisamos sustentá-las. Precisamos mantê-las, precisamos preservá-las, precisamos defendê-las. Este é o nosso papel hoje. É isto que nos cabe. E é isto que Paulo está dizendo para o teu servo, seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. É isso que ele vai nos ensinar por meio desta passagem. A oração do Senhor é: venha o teu reino. Ele nos ensina a orar, pedir ao Senhor que venha, pedindo ao Pai que venha o reino de Deus. Mas o que fazer para que o reino de Deus venha? O que nós devemos, como devemos agir até que venha o reino de Deus? É isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Até que venha o reino de Deus. Lembram-se do já e do ainda não? Ele já reina, ele já veio, o reino de Deus é chegado. Jesus pisou na terra quando ele veio, quando foi enviado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O reino de Deus é chegado. Foi isso que João Batista disse. Mas o Senhor Jesus nos ensina a orar para que venha o teu reino. Então o que ele está dizendo é o já e o ainda não. Ele já reina, ele já venceu a morte na cruz. Ele pisou na terra, estabeleceu o seu reino. Mas ele há de voltar para consumar a sua obra. Ele está nos dando a oportunidade entre a primeira e a segunda vinda de sermos testemunhas, de sofrermos, de padecermos pelo Evangelho, para demonstrar a fé por meio das nossas obras, por meio das nossas ações. Uma fé graciosa, pela graça, pela misericórdia de Deus, não por obras, mas que pelas obras nós demonstramos que fomos alcançados por ela, que fomos alcançados por essa fé salvadora, pela graça de Deus. Nós temos, o que os apóstolos vão falar, o grande privilégio de padecermos as aflições que Cristo padeceu, que Cristo sofreu. Parece um contrassenso, né? Quem aqui é masoquista que gosta de sofrer? Mas é o senso que Cristo nos dá de poder provarmos daquilo por amor a Ele. Uma forma de você poder demonstrar a Deus que você o ama. Deus está dando a mim e a você a oportunidade dessa nossa peregrinação até que Ele venha, agirmos, trabalharmos por Ele, sermos instrumentos dEle, sermos testemunhas dEle, padecermos por Ele, sofrermos por Ele, com a alegria de quem está podendo tomar a cruz do meu Senhor, tomar a cruz do meu Salvador, por amor a Ele, para que eu possa demonstrar um pouquinho, que seja, ainda nesse corpo caído, ainda nesse corpo corrompido, pecador, mas que mesmo em meio ao meu pecado, mesmo em meio às minhas dificuldades, às minhas deficiências, pela graça dele mesmo, eu poder trabalhar um pouquinho para Ele e poder chegar no céu e agradecê-lo pelo que Ele fez por mim, e eu ter sentido um pouquinho daquilo que Ele sentiu por amor a mim, e eu ter a satisfação de ter sofrido um pouquinho por Ele. Parece que o Evangelho, queridos, é loucura para o mundo. Por isso que a palavra de Deus diz que isso parece loucura. Quem quer morrer, o crente está falando de querer morrer. Quem está querendo sofrer, o crente está falando de querer sofrer. Quem gosta de ficar lutando contra pecado, quem gosta de ficar indo para a igreja, compromisso, aquela coisa de ter que levar o Evangelho, de ter que ir para o país tal, para pregar, para ser perseguido, para ser morto, para sofrer. Só aquele que tem o Espírito Santo de Deus, só aquele que foi alcançado pela graça salvadora, pela fé salvadora, que tem amor verdadeiro por Cristo, sabe o quanto isso dá prazer, não na sua carne, não no seu exterior, mas na sua alma,
de viver desfrutando da alegria do Pai, que olha para o seu filho com amor, desde o dia em que aplicaste o coração a me servir. Né? É essa palavra que Deus fala para o profeta Daniel, o jovem, a jovem, que se abdicou de todos os prazeres do mundo para sofrer, para ser colocado numa cova de leões, disposto a morrer por Deus, pela sua fé. Aí o Senhor diz que Ele mandou o seu anjo e que Ele é muito amado. É muito amado. Porque Ele dispôs o seu coração a servir ao Senhor. Essa é a nossa satisfação, essa é a nossa grande alegria, poder, até que venha o reino, a consumação de todas as coisas, quando Ele reinará para sempre. Porque na sua primeira vinda, Ele expulsou Satanás do inferno, lançou Satanás na terra. O mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ainda não. O diabo ainda está no mundo. E ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Ele é aquele que ainda anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, para até que venha o reino de Deus, como ele deveria agir, como ele deveria se portar. E é isso que ele diz aqui nessa passagem. Ele vai dizer: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas o apóstolo Paulo está mandando Timóteo fugir? Tudo que ele vinha dizendo antes. Se os irmãos olharem o verso 10, Paulo está advertindo a Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas não apenas isso, o apóstolo Paulo, desde então, aqui a gente já está no final, né, do capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vinha falando uma série de coisas para Timóteo, ele vinha advertindo Timóteo de uma série de coisas, e eu quero destacar algumas coisas que ele fala. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 3 a 7, ele diz assim para Timóteo: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vejam, irmãos, Timóteo ele tinha um grande desafio, porque ele era um jovem, como eu disse. Nós não sabemos a idade exata de Timóteo, mas Paulo, as cartas vão mostrar que ele era um jovem. E Paulo ele é chamado para o ministério, ele era um pastor. Mas ele tinha um desafio na igreja em Éfeso, ele era pastor da igreja em Éfeso. E ele tinha um desafio na igreja de Éfeso que as pessoas não lhe davam o devido respeito, a devida honra, talvez pela sua idade, ele era muito novo. E o apóstolo Paulo, então, vai orientá-lo a como ele deveria viver diante daqueles problemas. Mas nós já vimos aqui alguns problemas que Paulo relatou. Além do amor ao dinheiro, que muitos estavam, falsos profetas, usando a piedade, usando a fé, lembram-se lá antes da reforma?
indulgências, era aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, as pessoas usando a fé alheia, a fé das pessoas para extorquí-las por amor ao dinheiro, e Paulo está dizendo que isso é a raiz de todos os males, que as pessoas, aqueles homens estavam entregando o seu coração por amor às coisas materiais, às coisas do mundo, às coisas materiais, as riquezas lhes enchiam os olhos, e eles então enganavam pessoas simples, na piedade, que criam, pessoas piedosas, eles enganavam essas pessoas e lhes roubavam. Além disso, certas pessoas, ele vai dizer nesse texto que nós acabamos de ler, certas pessoas que ensinavam outra doutrina, pessoas que se ocupavam com fábulas e genealogias sem fim. O que é isso? Fábulas, mentiras, contavam coisas para o seu benefício, para enganar os outros, mas que não tinha nada de Bíblia, não tinha nada de verdade, não era isso antes da reforma. Mentiras, 95 teses mostrando que tudo aquilo que estava sendo pregado, aquelas 95 teses era contra fábulas, era contra mentiras, era contra as heresias. Além disso, genealogias sem fim. O que é genealogias? É pegar lá, porque fulano nasceu de Beltrano, e fulano é da descendência, então aquele veio desse, e começava essas conversas, essas genealogias, discussões de hereditariedade, essas coisas que não levam a nada. E ele vai dizer então que eles promoviam discussões muito mais do que serviço de Deus na fé. E ficam em discussões, e discute, ninguém chega a lugar algum, e a fé que deveria estar sendo pregada, o evangelho que deveria estar sendo proclamado, discipulados que deveriam estar sendo feitos, não eram feitos por essa igreja. Desviavam-se, perdiam-se em loquacidade frívola, eloquência, falas, mas só falavam coisas frívolas, coisas inúteis, que não serviam para o propósito pelo qual o Evangelho existe, pelo qual eles foram chamados, fazer discípulos, trazer pessoas pelo poder da pregação do Evangelho, que ficavam nas reuniões internas e discutindo em palavras, um querendo ser mais eloquente do que o outro, porém com loquacidade frívola. Passavam-se por mestres da lei, não compreendendo o que diziam, só a pose, não é isso? A pata, a toga, a coisa toda bonita, a autoridade. Mestre da lei, é onde ele fala que está a verdade. E o que acontece? Não compreendendo o que está falando. Eles estão falando não tem fundamento, não tem base. Fazendo ousadas asseverações, falando assertivamente, falando com segurança, no entanto, sem compreenderem o que diziam. Era isso. Eles precisavam de uma reforma. Nessa época, no primeiro século, nós estamos falando da reforma protestante do século XVI. Notem que aqui o apóstolo Paulo está falando de problemas que estavam acontecendo na igreja do primeiro século. Paulo escreve a Timóteo ali por volta do ano 67, 70, quando a igreja estava sendo perseguida por Nero, naquele tempo de grande perseguição da igreja. E ele estava ali no final da sua vida, a carta de Paulo a Timóteo no final do seu ministério, no final da sua vida. E ele diz que ele já está sendo oferecido por libação para a morte. A igreja perseguida. E a igreja precisava ser reformada, a igreja precisava ser reestruturada, a igreja precisava de uma doutrina sólida. E precisava de alguém que levantasse contra tudo aquilo, contra aqueles homens. E Timóteo, um jovem pastor, precisava ter essa autoridade, ele precisava se esmerar, e Paulo incentiva ele isso, você tem que estudar, você tem que lutar, você tem que aprender, se desgasta na leitura, aprende, estuda, aprende a palavra, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É isso que você precisa fazer, Timóteo. É isso que Paulo está admoestando, é isso que Paulo está falando, exortando a Timóteo, para que ele venha fazer. Mas ele dá alguns conselhos, para Timóteo, que eu quero destacar aqui.
Antes, porém, a gente sabe o que o anjo, né, da igreja escreveu, né? Escreveu no Apocalipse, o anjo ao anjo da igreja em Éfeso, dizendo que conheço as tuas obras, o teu labor, com a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achastes mentirosos. Tem perseverança, suportastes provas por causa do meu nome. Lembram-se lá? A igreja passava por perseguição. A igreja de Éfeso estava sendo elogiada porque eles estavam passando por essas provas, perseguições com perseverança. E não te deixaste esmurecer. É uma igreja que tinha seus valores. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor, queridos? É exatamente aquilo que a gente estava falando, é a pregação pura e simples do Evangelho. Criação, Deus criou tudo bom, queda, o homem pecou, redenção, Deus amou o mundo que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e glorificação, aquele que crê será salvo. Princípio básico do Evangelho. Pregue isso para aqueles que não conhecem o Evangelho. Pregue isso para aqueles que não conhecem a Jesus. Mas eles deixaram o primeiro amor. O Evangelho puro e simples. E ficavam com loquacidades frívolas, com debates sem fim, genealogias. Outros se desviaram por amor ao dinheiro, queriam ter lucros, e falando coisas, fábulas, mentiras, deixaram o primeiro amor. E esse é o desafio da nossa igreja, esse é o desafio de todas as igrejas, de todos os séculos. Manter firme aquilo que é tão básico, voltar ao primeiro amor. Tão lindo quando nós nos convertemos, né? Maravilha, eu estava sem Cristo, fui alcançado pela graça de Deus. Obrigado, Jesus, que agora te conheço, agora estou no teu caminho, fui transformado pelo Senhor, agora eu sou nova criatura, agora eu tenho a paz de Cristo no meu coração. E você se emociona, e você chora, e você quer ficar na igreja o tempo todo, você quer que chegue ao dia do culto, para você estar ali, para ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro amor, da novidade de vida, de que agora eu conheci Jesus, agora a minha vida tem sentido, agora eu tenho valor, eu tenho sentido, motivação para viver. E com o tempo, você vai se acostumando, né? A gente é muito hábil em acostumarmos com o que é bom, né? Se você tem uma casa confortável, com todo conforto, você acostuma muito rápido com isso. No primeiro momento que você chega na casa, você desfruta dela com uma beleza, né? E você vai desfrutar, porque aquilo é muito bom. Passados os anos, aquilo já cai na rotina. Por melhor que seja, você já consegue ver defeitos, você já consegue criticar, você já consegue ficar insatisfeito, queria mais. Não é assim? Somos muito bons nisso. Na vida espiritual também é assim. Mudamos, recolhemos. Está tudo bom demais, mas quero outras coisas, vou procurar mais alguma coisa ali, sei lá, está muito parado isso aqui. Nós somos assim, inquietos. Por isso nós precisamos estar primeiro reformando a nós mesmos, dia a dia. Não vos conformeis com este século, nunca, não se conforme com isso nunca, mas transformai-vos, não é transformar o mundo, não é transformar o ser, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aprendi a estar contente, contentamento em toda e qualquer situação, por tudo posso naquele que me fortalece. É viver para a glória de Deus, é viver para a honra de Deus, é ter alegria no Senhor. E isso só é mantido pela prática, pela vida, quando nós continuamos, quando nós vivemos. Então, irmãos, eu quero destacar aqui, sem mais delongas, né, o que o próprio Cristo falou. Ele diz que, em Mateus 13, 22 e 23, ele diz o seguinte: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em voz de sobreaviso. Tudo vos tem predito. Ou seja, eu digo antes.
para que vocês saibam que virão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios e maravilhas. Eles não apenas falarão, queridos, eles enganarão, se possível, os próprios eleitos, porque o que eles falarão, eles vão fazer manifestações, vão ter sinais, vão ter prodígios, vão ter maravilhas para enganar. Então você vai olhar e você vai falar assim, pô, a igreja é muito fraquinha, peraí, esse negócio está acontecendo aqui. Que a igreja presbiteriana lá, o pastor só fica falando lá, um monte de coisinha lá, não acontece nada, muito frio, aquela lá é quente, as coisas acontecendo, aquilo acontecendo, aquilo outro acontecendo, aquilo, enche os olhos. A grande questão é o que eles estão pregando na palavra. Qual é a doutrina que está sendo passada a você? O que eles estão entendendo como verdade para o teu ensino, para a tua vida? Estão fundamentados na palavra? Aquilo que eles estão falando tem coerência com a palavra de Deus? Ou você está sendo encantado por sinais, prodígios e maravilhas? Ouçam o que eu vos predigo. Nos últimos dias aparecerão sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora pergunta, se Cristo adverte que essas coisas haveriam de ocorrer dentro das próprias igrejas, falsos cristos, falsos profetas, sinais, prodígios e maravilhas, o que dizer do que vai acontecer no mundo, na sociedade sem Deus, entre homens ímpios? O que Satanás não há de fazer no meio de uma sociedade pervertida e corrupta, onde o mundo jaz no maligno, onde ele anda ao derredor, bramando como leão, ele é um enganador, o pai da mentira. O que o diabo não está fazendo nos corações de homens ímpios, de homens insensatos, que não temem a Deus? Se ele vai fazer uma ruaça dentro da igreja, o que dirá que ele fará fora dela? E o que nós estamos vendo? Se não isso, a troca da verdade pela mentira, e querendo te empurrar para abaixo, que você aceite a mentira. E você tem que conviver com aquela mentira como se verdade fosse. E você tem que aceitar aquela mentira como naturalidade. Isso é o normal, é o novo normal. Engula. Viva com esse novo normal, senão você será cancelado. É isso que nós vimos na nossa sociedade. Ou você aceita ou você é cancelado pela sociedade. Ou você engole esse novo normal que nós estamos te impondo, engula e fique quieto, ou nós te cancelamos. É isso que nós estamos vendo, queridos. A grande questão é, cadê os reformadores? Cadê? Como viveremos até que venha o reino de Deus? Cadê os bravos guerreiros? Cadê os homens que temem a Deus, que combatem o bom combate? É isso que Paulo está chamando Timóteo. Então, ele vai dizer 4 coisas para Timóteo. Nessa passagem que nós lemos, do verso 11 ao 16. Fuja, siga, combata, toma. Fuja de quê? Destas coisas que nós já abordamos aqui. Quais eram essas coisas? Essas coisas que esses homens praticavam, que iam contra a palavra de Deus. Fuja delas. Fuja de todas essas coisas. Siga o quê? Ele vai nomear algumas coisas: justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Combate. Combate o quê? O bom combate da fé. E, por último, toma. Toma o quê? Toma posse da vida eterna. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo fazer até que venha o reino de Deus. Fuja. Fuja dessas coisas. Não se misture com pessoas que ficam com discussões frívolas.
Não se misture com pessoas que estão roubando os crentes. Não se misture com pessoas que se desviam e se perdem em um monte de coisas. Mestres da lei que não compreendem o que dizem. Afadiga-se na Escritura, conheça a verdade, manuseie bem a palavra de Deus. Fuja desses homens. Não perca teu tempo com isso. Não flerta com o pecado. Não fique perto de pessoas ímpias. Não é isso que nós lemos aqui no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, para fazer tudo conforme está escrito nela. E não perca tempo com essas pessoas, com discussões falazes, frívolas, que não levam a nada. Então, irmãos, primeira lição para nós: foge. Nós temos que ser covardes. O apóstolo Paulo fala que nós temos que fugir da aparência do mal. É isso? Com relação ao pecado, aquilo que pode ser a tua fraqueza, que você sabe que aquilo ali, se você deixar o teu coração se levar por aquilo ali, você pode cair. Foge. Esse é o primeiro conselho. Primeira coisa que você tem que fazer para ter uma vida santa. E isso significa santo, né? Santo é separado. Santo é aquele que se separa das coisas do mundo. Santo é aquele que foge das coisas do mundo. Santo é aquele que larga para lá, esquecendo que das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo que é Cristo. Isso é santidade. É deixar o pecado, é deixar todos os encantos, é deixar toda mentira, é deixar tudo que não levam a nada e seguir a Cristo. Foge. Timóteo, primeira coisa, foge. Segunda coisa, Timóteo. E lá na sua segunda carta, no capítulo 3, só para finalizar esse foge aqui, na sua segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, é exatamente onde Paulo fala exatamente dessas coisas que aconteceriam nos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ele termina: foge também destes. Foge. Não se misture com essas pessoas que aparecerão nesses dias, irreverentes, né? Atrevidos, enfatuados, que não respeitam ninguém, implacáveis, né? Ali, rebeldes, impõem o que ele quer, né? Cruéis, fazem o mal e está nem aí para nada, e roubam, e fazem, estão nem aí, desobedientes aos pais, filhos rebeldes. Foge, não se ligue, não tenha contato com esses, não tenha como modelo, não se relacione, não imite essas coisas. Então a primeira coisa que o homem de Deus tem que fazer é foge. É interessante que Paulo, ele começa o verso 11 dizendo para Timóteo, chamando Timóteo homem. Tu, porém, ó homem de Deus. Por que Paulo se dirige a Timóteo dessa forma? Porque Paulo sabia que ele não era respeitado pela sua idade, que ele era jovem. Mas Paulo não vê Timóteo como um jovem, como uma pessoa imatura. Homem de Deus, se erga. E isso serve para os jovens. Jovens. Você precisa ser homem e mulher de Deus. Daniel era homem de Deus, um jovem, e que vivia e que não se misturava, que não se deixava levar. Eu sou jovem, negócio de ser crente é coisa de velho. Eu vou seguindo aqui porque hoje está na moda louca. Isso não tem nada a ver, Cuidado, meus irmãos. Você que é jovem, seja homem, seja mulher de Deus. Tu, porém, homem de Deus.
foge dessas coisas. Mas o contrário disso. E aí a gente percebe aqui, né, um mandamento negativo e depois um mandamento positivo. O mandamento negativo é: não faça isso, foge disso. Mas sempre o mandamento tem que vir acompanhado de um positivo. Foge, porém, segue. Ou seja, não é apenas, quero fazer isso aí, não. Quero ficar aqui no meu cantinho. Querido, uma hora você vai cair. Se você apenas ficar se abstendo das coisas, mas não se mexer para seguir outra coisa, uma hora você cai. Então você não apenas tem que fugir, você tem que seguir outro, que é o que o Salmo primeiro orienta do homem bem-aventurado. Não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, contrário a isso, o seu prazer está na lei do Senhor. Se você simplesmente fugir, mas não buscar a lei do Senhor, não seguir outra coisa, você uma hora vai estar entre eles. Então Paulo vai falar para ele seguir a justiça, segue, vai em rumo, deixa essas coisas e vai, e segue rumo à justiça. Justiça aqui é retidão, segue aquilo que é correto. Ele vai dizer no capítulo 1, verso 9 a 11. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, que matam pai e mãe, homicidas, impuras, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjurosos, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, da qual fui encarregado. Então ele tinha que fugir dessas coisas, fugir daquilo que não é correto, daquilo que não é reto, e que a lei serve para essas pessoas, não para os justos. Ele tinha que viver como justo, ele tinha que fugir dessas coisas, ele tinha que se abster de tudo isso. Mateus, Jesus vai dizer, capítulo 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O justo que vive pela fé, ele tem que ter fome e sede de justiça e fugir dessas coisas, seguir o que é reto. Mas não apenas isso, segue a piedade, ou seja, a reverência, o respeito pelo que crê. Piedade é contrário de impiedade, ímpio. Então você não seja como os ímpios, você seja piedoso, pratique a piedade, seja reverente, pratique aquilo que você crê, siga o Deus que você crê. Capítulo 1, verso 15 a 16, ele vai dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falando. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, a sua longanimidade, a sua paciência, tivesse paciência comigo e manifestasse em mim por meio da sua salvação. E aí ele vai concluir dizendo: e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Isso é viver uma vida, de retidão, uma vida de justiça, uma vida de piedade, servir de modelo para todos quantos hão de crer nele. No verso 12, 13, ele diz, ora, ele diverte: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Mas os homens perversos, os ímpios, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você precisa seguir a piedade, mas saiba de uma coisa: quem quiser viver piedosamente será perseguido. Vai você afrontar, você vai ser cancelado. Você vai ser cancelado, você vai ser perseguido, e muitas vezes dentro da própria igreja. Fale a verdade, defenda o que está na lei, defenda o que está escrito, abra a boca aos quatro ventos, sem medo, com toda intrepidez e ousadia, para pregar a verdade do Evangelho. Tente, e você vai ver que ao seguir a piedade, você será perseguido. Ao defender aquilo para o qual você foi chamado e servir de um modelo a quantos hão de crer para a vida eterna, você será perseguido. Mas ele vai dizer ainda: segue a fé. A fé aqui é a fidelidade, é você ser fiel àquilo que você crê. O cara falando daquela fé salvadora, né? É você segue a tua fé, aquilo que você crê. Seja fiel aos teus princípios, seja fiel àquilo que você crê, seja fiel à tua confissão, aquilo que você confessou. Ele vai dizer para Timóteo, diante de muitas testemunhas, a sua fé, a mesma confissão que Cristo fez lá diante de Pilatos, que quando Pilatos pergunta para ele se ele era rei, e ele vai dizer: tu dizes que eu sou rei, mas eu sou daqueles que seguem a verdade, eu sou daqueles que seguem a luz. Então a confissão que Cristo faz diante de Pilatos é que ele era rei, sim, mas ele era rei daqueles que viviam na prática da verdade. Ele é rei daqueles que buscam andar na luz, porque ele é luz. Ele não é rei de todos, ele não é rei do mundo, ele é rei do seu povo. Ele vai reinar para aqueles que são dele. É isso que ele está dizendo. Então você tem que defender e você tem que viver com fidelidade naquilo que você crê, naquele testemunho de que você crê que Jesus é o teu rei. Jesus é aquele, você é um desses que segue a verdade. Você segue Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então viva por essa fé. Ande por aquilo que Jesus te ensinou, que você crê. Ele diz então, confirmando isso no capítulo 1, 19 e 20, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, dá nome até, lembra? Vê ali, Himeneu e Alexandre, os quais os entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Algo que ele faz igual Deus fez com Jó. A Bíblia fala que Deus entregou Jó a Satanás, né? para que Satanás tocasse nele, para que Satanás o provasse, para que Satanás o testasse. Toca em tudo que é dele, tira tudo. Depois tocou nele mesmo, toca no seu corpo, só não tira dele a vida. Essa é a ideia, entregar para Satanás, é entregar para ser provado, é entregar para passar pela provação. Você é de Deus mesmo? Você vai seguir a fé? Passa aí pelo teste aí, passa pela prova aí. É isso que Paulo está dizendo: entrega para Satanás, coloca ele lá para Satanás cuidar dele. Se ele for de Deus, ele vai voltar de forma piedosa, ele vai seguir a fé, ele vai seguir o caminho da verdade. Mas segue também o amor, o amor vertical e o amor horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, e a gente tem um exemplo muito, eu quero citar esse exemplo porque ele é muito próprio para isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, advertendo ele do perigo da riqueza, se enganar com essas coisas. Irmãos, lembra-se do jovem rico? Da parábola que Jesus tem com o jovem rico? O que eu preciso fazer para ser salvo? Segue esse mandamento, faz isso, faz aquilo, não adulterarás, não. Isso tudo eu já tenho feito. E aí ele diz: então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Ou seja, se você me ame acima de todas as coisas. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga. Aí ele ficou muito triste porque ele tinha muitos bens e não quis seguir o Senhor. Ou seja, ele não amou a Deus sobre todas as coisas,
ele não amou o próximo como ele mesmo, que era para ele dar aos pobres. Ok? Então é esse amor que ele está dizendo. Nós devemos amar a Deus, amar ao próximo, e constância, tolerância, paciência, é uma resistência inabalável, suportar as provações, que é o que Tiago nos orienta, e orienta para a igreja daquele primeiro século. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, constância. Ela deve ir até o fim. Você deve manter isso. É isso que Paulo está dizendo. Que quando ele passasse pelas provações, que essa provação tivesse ação completa. Seja constante. Vai até o fim. Suporte as provações. Seja forte. Resista com paciência. Mansidão. Segue a mansidão. Seja uma pessoa mansa. A palavra de Deus em Provérbios 15:1 diz, né, que a resposta branda desvia o furor. Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então viva com retidão, seja piedoso, ame, viva de acordo com a tua fé, seja manso, seja constante. E por fim, ele vai dizer, as duas últimas coisas: combate o bom combate da fé. Ou seja, a batalha é constante, você vai ter que lutar sempre. O diabo, queridos, ele não para, ele anda a rodear, né, a quem possa tragar, ele luta. A nossa luta é espiritual, é o que Paulo fala também em sua carta em Efésios. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então Paulo aqui está dizendo para Timóteo, no capítulo 1, verso 18, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 3 a 7, eu vou destacar só uma parte que ele fala: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E ele ainda vai dizer no capítulo 4, segunda carta, de 1 a 5, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então veja que ao mesmo tempo que ele fala para você combater, ele fala de amor, ele fala de piedade, de mansidão, de fé, né? Esse é o bom combate. É combater com a verdade, não por força, nem por violência, mas é pelo poder transformador do Evangelho, palavra de Deus, que é poder para salvar os que creem. Mas é com a verdade, mas exorta. Não deixa de falar, quer seja oportuno, quer não, a tempo e a fora de tempo, sabendo que você fazendo isso, vivendo de forma piedosa, apenas falando verdade, padecerá perseguição. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E por fim, queridos, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Ou seja, Paulo está dizendo para ele, é a verdade das Escrituras: você estava morto, ele te deu vida. Você estava morto nos teus delitos e pecados, ele te deu vida. Desfrute da vida que Deus lhe deu. Quando a gente olha a carta de Paulo aos Filipenses, o contexto era de completa perseguição, de completo sofrimento, de prisão, de angústia. E qual é a palavra que Paulo dá naquele contexto para a igreja de Filipos? Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A sua moderação seja conhecida diante de todos. Perto está o Senhor. Não é isso que nós lemos? Que quando vierem essas provações, quando vierem isso, exultais, porque está perto. E sejam conhecidas diante de vós as vossas petições. Não andem ansiosos de coisa alguma. Nesses momentos, clame a Deus, desfrute da presença de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alegrai-vos, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardando teu coração, guardando a tua mente, firmada nele, essa paz ninguém tira. Pode passar, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Você vai ter aflição no mundo, você vai sofrer perseguição? Sim, mas é uma paz que excede todo entendimento, é que produz essa alegria. De um homem que está no cárcere, de um homem que está no vale da sombra da morte, passando por açoites, passando por aflições, mas ele disse, alegrai-vos. É essa alegria que o mundo também não conhece. É loucura para o mundo. É alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É vivermos na presença de Deus que estamos fortes. Isso é tomar posse da vida eterna. Eu vivo a vida em Cristo. Eu vivo a vida que Cristo me deu. E vivendo nele, eu tenho paz. Eu tenho alegria no Senhor. Concluindo, queridos, o texto que o presbítero Donizete leu e trouxe a nossa meditação aqui hoje pela manhã, na escola dominical. Agora para nós. Eu concluo com essa palavra, texto bíblico que fala para nós hoje. Portanto, ou seja, depois de tudo que foi dito, também nós, também cada um de nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de nuvem de testemunhos, visto que temos a rodear-nos tantos homens que foram testemunhas do Senhor. Isso aqui está no capítulo 12 de Hebreus, mas no capítulo 11 ele fala da galeria da fé, homens santos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Noé, tantos outros. Ele vem falando, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, de pessoas que foram testemunhas. Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Visto que temos a rodear-nos Martinho Lutero, João Calvino, Wycliffe, tantos homens de Deus, John Knox, tantos homens que fizeram a reforma para que fizesse chegar essa palavra até hoje para nós, também nós, diante dessas testemunhas, fujamos, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Fuja, que tenazmente nos assedia. Corramos, siga, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, não queira a alegria deste mundo, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, do cancelamento, da perseguição, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Se nós olharmos firmemente, se nós olharmos, visto que temos todas essas testemunhas, nós não nos fatigaremos e não desmaiaremos na nossa alma quando formos da mesma forma perseguidos, até que venha o Rei. Vivamos combatendo o bom combate, guardando a nossa fé, fugindo, seguindo, tomando posse, fugindo de todas essas coisas, seguindo a verdade, praticando a justiça, tomando posse de todas essas coisas, vivendo para a honra e para a glória de Deus. E foi esse o legado que a reforma nos deixou. Até que venha o reino de Deus, vivamos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor revelou a nós, pela tua instrumentalidade do teu servo, apóstolo Paulo. E ele, dirigindo-se a Timóteo, deixou essas lições maravilhosas para o teu filho, e que ela, Deus, é deixada para nós também.
possamos viver desta forma, Deus, de forma piedosa, vivendo para o Senhor, fugindo das coisas desse mundo e amando o Senhor no mundo. Ó Deus, conduza a nossa vida nesta peregrinação, nesta jornada, até que o Teu reino venha, e que Ele venha e nós sejamos encontrados fiéis, como testemunha do Senhor neste mundo. Para a honra, para a glória e o louvor do Teu nome, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 102, O Céu com Cristo. Ao som do hino, peço que os irmãos colocam de pé. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra o mar. Onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi, outrora céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Em alto monte, à beira-mar, em casa bruta ou ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Vamos ter uma oração final, depois a bênção e o amém, queridos. Vou pedir ao Vinícius que nos conduza numa oração final. Deus eterno, obrigado, Senhor, por esta noite abençoada, Deus, por essa palavra que o pastor Ivan trouxe, Pai. Que essa palavra, Deus, possa edificar os nossos corações. Amém. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai, obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe a nossa semana, Amém. abençoe a nossa noite. Para tudo, por isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, que as ternas comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, amados irmãos do Senhor, e sobre todo o teu povo, ó Deus, em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém.